Olá, muito bom dia, ou boa tarde, ou boa noite para quem está acompanhando esse vídeo. Faz tempo que eu não gravo um vídeo para você. Aqui na Palavra da Fé e Graça, ou Palavra da Verdade, estamos trazendo hoje uma meditação sobre medo. O medo é um espírito, o medo é um estado de espírito, mas o medo não é apenas um sentimento de temor e de fraqueza, mas o medo também é acompanhado de algo sobrenatural que nós queremos falar para você. Em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, Paulo fala uma orientação ao seu discípulo, o seu pupilo Timóteo, dizendo: Deus não deu um espírito de medo, de temor, mas um espírito de poder e ousadia. Quero dizer para você que no contexto que Timóteo estava vivendo naquele tempo, havia motivos de sobra de ele ter medo, porque havia uma grande perseguição. Ele viu pessoas queridas ao seu lado, ao seu redor, pessoas que conviviam com ele no meio da comunidade, sendo talvez arrastadas, presas por amor do Evangelho e serem executadas. E na verdade, Timóteo estava dentro de um contexto da perseguição, da maior perseguição de todos os tempos da igreja, através de um louco chamado Imperador Nero. Nero, ele tinha um projeto no seu coração de construir uma grande metrópole, em homenagem ao seu próprio nome. Nero se achava um deus. Nero então teve um plano maléfico, talvez instruído pelo próprio Satã. E quando ele não queria assumir a culpa do seu erro de tacar fogo em Roma, a quem ele culpou? Então ali o Nero foi criador das primeiras fake news da humanidade. Nero é o criador da fake news. Ele criou então uma grande fake news. Vamos espalhar a notícia que foram os cristãos que tacaram fogo em Roma. Até então, os cristãos não eram perseguidos por uma instituição, por um governo. Não fazia ali, talvez não incomodavam aos grandes poderes, grandes esferas políticas de Roma. Mas quando essa palavra, quando foi dita por um imperador diante de um conselho, de um concílio, ou diante de um Senado de Roma, Nero então, para se escapar da sua atrocidade e da sua loucura, culpou os cristãos. Começou então a grande perseguição pelo Império Romano aos cristãos. Não bastava somente a perseguição judaica, agora tinha a perseguição aos gentios, aos cristãos convertidos, que eram gentios ou prosélitos, que vieram ao cristianismo através da mensagem de Paulo, através da mensagem do Evangelho, e agora estavam sofrendo grandes perseguições, levando às cortes e levando então a perseguição ao cristianismo na igreja primitiva. Então Timóteo sentiu tudo isso. Timóteo tinha medo. E Paulo fala exatamente, consolando o coração da igreja, aquele pequeno jovem pastor chamado Timóteo, dizendo: Timóteo, não tenha medo. Deus não deu um espírito de medo. Não, porque o medo, quando entra no lugar, ele paralisa tudo, Paralisa os seus projetos, paralisa a sua confiança. O medo não deixa você avançar. O medo não deixa você caminhar. E nós passamos 2 anos de pandemia. Quantas pessoas ficaram presas em suas casas com medo de uma doença, de uma enfermidade, um vírus? Paralisou comércios, paralisou nações, paralisou tantas coisas, tantas vidas, tantos projetos foram paralisados por causa do medo. E o medo então tem esse poder de paralisia, de você tentar começar alguma coisa, de reiniciar alguma coisa. E Timóteo não era diferente de nós. Ele tinha medo de avançar no projeto do reino de Deus em sua vida. E quantas vezes, queridos, dentro do ministério você tem medo? Medo de ser reprovado por alguém, medo de ser rejeitado pelo seu pastor, por inveja, ou com medo de você crescer ao ponto de ele mesmo falar: não, esse camarada vai me dar trabalho, ou esse camarada vai, talvez porque ele também tenha medo. Talvez porque ele passou por um trauma também desse tipo. As pessoas sofrem medo. Nós temos que
perdão no coração, entender e compreensão que as pessoas também sofrem sentimentos de medo. Mas o medo não é de Deus. O medo é um espírito. Deus nos deu um espírito de vida e de coragem. O Espírito de Deus está em nós. O Espírito de Deus vive em você. Nós temos a vida de Deus habitando. Maior que está conosco do que está lá fora. A Bíblia fala, maior que está com vocês do que ela está lá fora, que está conosco. A palavra de Deus está em nós. Quando você tem essa percepção que o medo não é mais o teu guia, ou o medo não vai fazer você mais paralisar no tempo ou de você realizar os seus projetos, você começa então a entender que o medo é apenas nada, porque o que Deus tem para você é algo muito maior. Então eu digo para você, não tenha medo de arriscar, não tenha medo de começar os seus projetos, não tenha medo de abrir uma empresa, não tenha medo de comprar a sua casa, de comprar o seu carro, não tenha medo de sonhar os seus sonhos. Fique com Deus, fique em paz e tenha um excelente dia.